bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida e que, assim, apesar de ter sido o último livro que eu li no momento e eu sei que as emoções estarem à flor da pele e toda a história ainda tá muito fresca na minha cabeça, podem estar influenciando bastante nisso, mas esse é um daqueles livros tão maravilhosos que eu tenho certeza que mesmo daqui a alguns anos, quando eu olhar pra trás e lembrar dessa leitura, ainda vai ter sido uma experiência maravilhosa. E o livro é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. Esse livro é simplesmente fenomenal, encantador, apaixonante, e assim, eu não tava esperando que ele fosse nada do que ele é, e eu fiquei muito surpresa e completamente apaixonada. Bom, se você é novo aqui no canal, chegou por meio desse vídeo, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada e deixe seu like nesse vídeo pra mim. E me fala aí se você já tinha ouvido falar nesse livro com esse nome que abrange simplesmente a capa inteira, o tanto que o nome do livro é grande, mas eu acho que esse é um dos livros que eu já vi o título melhor descrever a história, porque realmente esse livro vai contar sobre uma longa viagem a um pequeno planeta hostil, e é isso. E eu sei que falando dessa maneira pode parecer que não é nada demais, pode parecer que é um livro chato, que é um livro parado, que tá, é só uma longa viagem aí, o que tem de mais, mas eu juro que tem tanta coisa nessa história que eu nem sei se eu vou ser capaz de descrever tudo aqui nesse vídeo, mas eu vou tentar. Pra começar, esse é um livro de ficção científica, então ele vai se passar no espaço, no futuro, em um futuro longínquo, que a gente não sabe muito bem quantos anos no futuro do nosso presente momento essa história se passa, mas é um momento em que a Terra basicamente não abriga mais os seres humanos. O ser humano já colonizou o espaço e já não vive mais na Terra porque a gente simplesmente acabou com ela, aquele momento temido em que todo mundo espera que um dia vai chegar, que é quando o ser humano consegue finalmente acabar com a capacidade de viver na Terra, transformar a Terra em um planeta inabitável por acabar com todos os seus recursos. Mas esse livro não vai falar sobre isso, ele não vai falar sobre como o ser humano acabou com a Terra. A história aqui vai se passar em um futuro muito depois disso ter acontecido, e a raça humana faz parte de uma comunidade galáctica junto com várias outras espécies alienígenas. A maior parte dos seres humanos nasceu e foi criada no planeta Marte, só que existem muitos espalhados aí por toda a galáxia, assim como outras várias espécies que nós conhecemos aqui. Então, esse é um livro muito focado nessa questão de ficção científica, de o ser humano vivendo com alienígenas e viagens espaciais e tecnologia muito avançada, inteligência artificial e coisas do tipo. Só que, gente, esse é um livro que tem uma carga emocional e tem uma questão de existencialismo e de refletir sobre sentimentos e emoções e acontecimentos humanos tão grande que, assim, não acho que só falar que é um livro de ficção científica vai rotular bem tudo que é essa história. Mas então, o que é essa história? Aqui a gente vai conhecer a Rosemary, que é uma jovem que está começando a fazer parte da tripulação de uma nave que é chamada de Andarilha. Ela vai pra lá trabalhar como guarda-livros, que é uma espécie de cargo administrativo ali dentro dessa nave, e a tripulação dessa nave é composta por diversas espécies alienígenas e também por seres humanos, e eles fazem o trabalho de cavar túneis no espaço. Então eles basicamente vão num planeta, abrem meio que um buraco de minhoca lá, não entendo muito bem essa parte de física, e aí eles constroem um túnel que vai ligar esse planeta a um outro planeta, um outro lugar que está longe ali da comunidade galáctica, e por meio do espaço-tempo, e aí eu não sei como muito bem essa parte de física, mas ela descreve isso tudo muito bem aqui, inclusive porque a Beck Chambers é filha de 2 cientistas espaciais, então toda essa questão de tecnologia, ciência, física, astronomia é muito bem descrita aqui, cheia de detalhes, é uma coisa riquíssima e deliciosa de ser lida, mesmo para leigos assim como eu. E aí depois que a Rosemary chega lá, é recebida pela tripulação e eles começam a conversar e se conhecer ali, eles recebem um trabalho muito importante dado pela comunidade ali de fazer então um desses túneis espaciais em um pequeno planeta hostil que recentemente foi aceito na comunidade galáctica, interligando então esse planeta que fica muito longe ali de onde eles estão no momento ao resto da comunidade galáctica. E aí a história desse livro vai se passar então nessa longa viagem em que esses tripulantes fazem de onde eles estão até esse pequeno planeta hostil. E assim, eu não vou dar spoiler nenhum do que acontece, de o que é esse planeta,
o que está acontecendo, de guerras e questões que podem acontecer, de o que acontece com os personagens. Não vou falar nada que acontece na história, tá? Eu só vou contar essa premissa e dizer sobre como esse livro mexeu comigo. Porque durante essa viagem, gente, que é realmente uma longa viagem, e aí tá um dos pontos que eu acho muito importante ressaltar aqui, esse não é um livro acelerado, esse não é um livro de ficção científica que vai ficar tratando sobre lutas e guerras espaciais a todo momento, nem que vai falar sobre grandes disputas políticas, apesar de ter sim questões políticas aqui na história. Não é esse o foco, esse é um livro, acho que de você ler assim tranquilamente. Apesar da história ser muito envolvente e, assim, completamente cativante, é uma história pra você ler com tranquilidade e com calma, porque a escrita da autora é deliciosa e porque uma vez que você tá aqui dentro, eu acho que é muito difícil você querer sair desse mundo. Eu me vi completamente imersa na história e eu não queria que esse livro acabasse de jeito nenhum. E, assim, depois que acabou, eu fiquei me sentindo órfã e agora eu terminei essa leitura ontem e até agora eu fico, assim, sentindo que eu ainda tô aqui dentro da andarilha com esses personagens, convivendo ali com eles e vivendo toda essa história e, assim, não sai da minha cabeça, sabe? Então é aquele tipo de livro que você tá lendo e que a história é uma delícia e é tão maravilhoso você tá ali naquele mundo, naquele universo, que você não quer sair, você não quer que o livro acabe de jeito nenhum. Então eu acho que essa característica de ser uma história mais lenta é perfeito pra esse livro, porque não dá vontade de parar de ler. E eu queria que esse livro tivesse mais umas 500 páginas, pelo menos, pra eu poder passar meses aqui nesse universo com esses personagens. Então, assim, apesar de ser uma história teoricamente simples, esse livro é muito complexo nas questões que são tratadas aqui, porque são tratadas questões de gênero, questões familiares, questões de sexualidade, questões de crenças, questões de preconceitos com outras espécies aqui, que no caso pode ser muito bem retratado como o racismo que a nossa sociedade vive, questões de xenofobia, questões de aceitação, de respeito, acho que até questões de etnocentrismo, porque é muito falado aqui sobre como uma das espécies, né, no caso assim, várias das espécies aqui são retratadas em diversos momentos, nesse quesito de estranhamento e de olhar para uma outra espécie e julgar de acordo com seus preceitos. O que acontece bastante aqui com o ser humano mesmo, até com a nossa personagem principal, porque apesar dela ser uma personagem que parece ser uma boa pessoa, é algo que acontece instantaneamente e ela pensa e fala bastante sobre isso aqui, sobre como é estranho ela, que no caso foi criada lá em Marte, que assim, é basicamente uma população humana ali. Ela chegar em uma tripulação e aí viajar pelo espaço e conhecer diversas espécies completamente diferentes do ser humano, como isso causa um grande estranhamento nela e como, em primeiro momento, ela, sem querer, olha para essas pessoas de outras espécies e fica julgando elas de acordo com nós, com os seres humanos. Então, assim, tanto a forma física de olhar para essas espécies e falar, meu Deus do céu, que pessoa estranha, mas aí porque ela tá comparando com o ser humano, e quanto pra olhar para as culturas e para os costumes dessas outras pessoas. Então eu acho que é um livro riquíssimo e extremamente importante, uma daquelas leituras assim que enriquecem a nossa vida, que faz você parar pra pensar sobre quem somos nós, o que a gente tá fazendo aqui e também como a gente vive, como a gente trata o outro, porque apesar de nós não vivermos em meio alienígenas, tudo que é retratado aqui acontece diariamente na nossa sociedade e dá pra perceber isso muito bem durante a leitura, todas essas associações que a autora fez. Além de todas essas questões que são muito importantes e são muito bem retratadas aqui, a carga emocional que tem esse livro é uma coisa fora de lógica, porque eu me emocionei do começo ao fim pelos problemas que os personagens passavam e assim, por momentos tão reais e tão assim humanos que nós vivemos, mas que são retratados aqui de uma maneira tão bonita que, sério, gente, eu não acho que eu tenho capacidade de descrever o que é esse livro e a beleza dessa história que é contada aqui. Então, assim, por favor, leiam essa história, leiam A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, e aí depois vocês me contam o que vocês acharam, porque pra mim foi sensacional, foi uma surpresa maravilhosa. Eu não vejo a hora de ler as continuações, que assim, eu ainda não sei qual é o nível de ligação, se são os mesmos personagens ou não, ou se é só o mesmo mundo. Mas eu já posso dizer que essa foi uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida e foi o primeiro livro que eu li agora em 2022 e assim, eu sinto que eu já comecei o ano com o pé direito, com uma leitura fenomenal e que eu preciso muito fazer essa indicação aqui pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu quis
falar um pouco sobre o que eu senti lendo esse livro e sobre o que eu acho que ele é capaz de mostrar e ensinar pra gente, além de dar várias lições de vida e de empatia aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu possa ter inspirado vocês um pouquinho a ler essa história. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. E também deixa um comentário aí pra mim falando se você já conhecia esse livro ou não. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!